Olá, me chamo Luan. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1987, na cidade de Castelo do Piauí. Naquela época, eu tinha 13 anos de idade. Naquele tempo, toda a minha família éramos muito humildes. Isso falando dos meus pais, meus tios e tias. Meus pais e alguns tios morávamos em um ponto um tanto quanto afastado da cidade, cerca de 2 quilômetros. Vivíamos em comunidade ali, meus pais ajudando meus tios e meus tios ajudando meus pais. Uma de minhas tias era casada e morava mais para dentro da cidade. Mas apesar dela não morar com a gente ali, ela sempre ia lá e nós também sempre íamos até a casa dela. Ela e o marido dela eram bastante amigos de todos nós ali. Naquela época, nós não tínhamos televisão, nem meus pais, nem meus tios que moravam por ali. Na verdade, até tínhamos duas TV, muito velhas, que só funcionavam quando queriam. Por causa disso, eu e mais duas tias que moravam ali, tínhamos o costume de ir até a casa da minha tia, que morava mais para dentro da cidade, assistir novela, já que ela tinha uma TV que funcionava perfeitamente. Bom, na verdade eu não gostava muito de novelas, mas como eu era o único adolescente ali da família, acabava que não tinha nada para fazer durante as noites. Então eu acabava indo com elas. Era uma noite de sexta-feira. Uma de minhas tias, que morava em frente à minha casa, me gritou lá da rua perguntando se eu iria com elas para a casa da tia Renilda, a minha tia que morava dentro da cidade. Como de costume, eu disse que iria sim. Saímos de casa por volta das 7 da noite, eu e minhas duas tias que moravam ali. Como eu disse no início, tínhamos que andar cerca de 2 quilômetros para chegar até a casa da minha tia. Desses 2 quilômetros, cerca de 1,5 quilômetro, tínhamos que andar por uma estradinha de terra que dava até onde morávamos. Por várias noites fizemos esse trajeto, até mesmo de madrugada, quando íamos em alguma festinha na cidade e até mesmo na casa da minha tia. E nunca aconteceu nada, nem sequer assaltos ou algo do tipo, visto que naquela época não era perigoso como é hoje. Naquela noite fizemos o mesmo trajeto. Chegamos na casa da minha tia por volta das 7h30. Minha tia já estava nos esperando e preparando alguns aperitivos. Ela gostava muito de receber visitas da nossa família. No tempo em que ficamos lá assistindo novela, o meu tio disse que mais tarde iria passar um filme muito bom. Não me recordo o nome do filme, mas minhas tias ficaram bastante interessadas. O único problema é que o filme acabaria muito tarde, cerca de 1h da manhã. Mesmo assim, minhas tias e eu ficamos animados para continuar ali e assistir o filme. O tempo continuou passando, até que começou o filme. No decorrer do filme, a tia Renilda, a dona da casa, deu a ideia para que dormíssemos lá naquela noite. As minhas outras duas tias gostaram da ideia, mas eu não queria de jeito nenhum. Não gostava e não gosto até hoje de dormir fora de casa. Além do que, eu não havia me preparado para isso. Minhas tias gostaram da ideia, mas disseram que não poderiam, porque não tinham avisado em casa. E como naquela época não tínhamos telefone, não daria para avisar. Eu disse que não iria dormir, e que se elas quisessem, eu poderia avisar que elas dormiriam lá. Uma das minhas tias não gostou da ideia de eu voltar sozinho para casa. Mas as outras tias disseram tudo bem, não tem perigo, e realmente não havia perigo naquela época. Mas apesar disso, começou a me bater um medo de voltar sozinho naquela estradinha de terra. Minhas tias disseram então que se realmente eu fosse sozinho, que era para sair naquela hora, antes do filme acabar, pois senão realmente iria ficar muito tarde. Aquilo devia ser por volta de meia-noite. Como eu não estava ligando muito pro filme, eu disse que iria naquela hora então. Comecei a tomar o rumo de casa sozinho.
Estava tudo normal, a rua estava deserta e eu podia escutar o som da calada da noite. Em pouquíssimo tempo, comecei a me afastar do centro da cidade e ir em direção à minha casa pela estradinha de terra. Em um certo momento, estava passando por uma grande árvore e comecei a escutar um barulho vindo dela. Em primeiro momento, achei que fosse algum passarinho ou um morcego. Sei lá, nem dei atenção. Mas logo que passei da árvore, que já estava a uns 7 metros dela, o barulho aumentou demais. Era impossível que o que estava fazendo aquele barulho fosse algum pássaro. Eu continuei andando e olhando para trás, para ver se conseguia ver do que se tratava. De repente, algo muito grande e pesado salta da árvore. Estava escuro, não deu para ver do que se tratava. De repente, algo muito grande e pesado salta da árvore. Estava escuro, não deu para ver do que se tratava, mas deu para ver que era algo negro e grande. Eu não estava com a menor vontade de ficar ali e ver o que realmente se tratava. Imediatamente comecei a correr o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Minha casa estava a uns 800 metros. Quando cheguei na rua da minha casa, havia uma caçamba a cerca de uns 10 metros. Rapidamente me escondi atrás dela e fiquei olhando para aquela estradinha de terra que eu tinha acabado de sair. Queria me certificar se aquela criatura não estava me seguindo. Fiquei ali cerca de uns 30, 40 segundos, vidrado olhando para a estrada. Quando eu já estava achando que nada ia aparecer e já estava me preparando para sair daquela caçamba e ir para casa, algo de outro mundo aparece bem no começo daquela estrada, de onde eu tinha acabado de sair. Rapidamente eu me abaixei. Era uma criatura, de pé. Parecia um cachorro mais desenvolvido. Aquela coisa parecia estar me procurando, mas ela não queria se aproximar mais. Não queria sair da estrada e me procurar ali perto das casas. Meu coração estava totalmente disparado. Eu não sabia o que fazer, se ficava ali ou se corria para dentro de casa. No desespero, resolvi continuar ali, até aquela criatura ir embora, e só correr para dentro de casa, caso ela se aproximasse da caçamba. Graças a Deus, não demorou muito, aquela coisa voltou novamente para a escuridão da estrada. Então, eu corri para dentro de casa. Meu pai já foi logo me perguntando o do porquê eu estava com aquela cara de espanto. Eu contei tudo a ele, mas ele não acreditou. Disse que devia ser um cachorro. Quando ele me perguntou sobre minhas tias e eu contei, ele me ordenou que eu fosse até a casa da minha avó em frente, avisar que elas não dormiriam em casa naquela noite. Eu me recusei. Disse que não voltaria lá fora naquela noite, nem sob tortura. Meu pai ficou bravo comigo. Achou que eu estava usando aquilo para não ir até a casa da minha avó por preguiça. Ele saiu bravo e foi até a casa da minha avó avisar. Eu fiquei mais com medo por ele, pensando que aquela coisa poderia pegá-lo lá fora. E nem fiquei chateado por ele ter desconfiado de mim. Mas aquela coisa parecia ter mesmo ido embora. Talvez tenha voltado para a árvore de que saltou quando me viu. Depois dessa noite, nunca mais andei sozinho naquela estrada. Boa noite.